Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, é muito interessante essa passagem do Evangelho. Mais uma vez eu quero frisar para vocês que nós estamos no Sermão da Montanha. Esses capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus fala justamente desse sermão que Jesus fez, levando as pessoas a tomarem consciência do segmento que nós precisamos fazer para com Jesus. E neste segmento exige também a santidade. Há um caminho de santidade a fazer. Não basta somente erguer os braços para Jesus e dizer: Senhor, eu te aceito como meu Salvador e Senhor, e ponto final, e acabou. E agora que eu aceitei Jesus como meu Salvador, Ele está pronto para resolver todos os meus problemas, mas acabo por não praticar o que Ele pede. Tempo perdido. Infelizmente, essa foi uma das coisas que Martinho Lutero fez. Ele disse que basta ter fé. Tendo fé em Jesus, as outras coisas são resolvidas. Não tem problema se você adultera, não tem problema se você rouba, não tem. No final, todo mundo vai ser salvo e ponto final. E não é bem assim. É preciso que nós cooperemos com a graça de Deus. Temos que cooperar. Deus, Ele nos encaminha e Ele nos dá a graça para que nós possamos ganhar esta salvação. Por isso que lá no próprio Evangelho de São Mateus, lá no capítulo 24, quando Jesus vai falar a respeito da sua segunda vinda, Ele diz que vai separar os cordeiros das ovelhas. As ovelhas vão ficar à esquerda e os cabritos, né? Não é o cordeiro, são os cabritos, vão ficar à esquerda. Porque estive com fome e não me deste de comer, tive fome e não me deste de beber. Então, aqueles que tiveram fome e as pessoas não deram a comida para ela, até mesmo por maldade, não ganharão o reino dos céus. Então aqui está se falando o quê? De um pecado. A pessoa não cometeu o pecado, por isso, ou ela cometeu o pecado, por isso não vai se salvar. Na doutrina aí dos protestantes,
Martim Lutero dizia que Deus não leva em conta o nosso pecado, não. O importante é aceitar Jesus como Salvador. E aí voltemos para o Evangelho de hoje, né? Nesse caminho de santidade, como eu havia falado, a santidade consiste em cooperar com a graça de Deus. Nós precisamos ser santos. E Jesus ele vai bem de forma assim simples, fala da oração, que nós não devemos multiplicar as nossas orações, porque os pagãos é que fazem assim, mas Deus já sabe tudo que nós vamos pedir. Ele não está dizendo que não é para pedir, ele está dizendo que não é para ficar assim achando que é pela força, pelo grito que vai receber alguma coisa. Aí ele ensina a oração do Pai Nosso. Então, quando vocês forem rezar, reze essa oração aqui e nela já está contido tudo o que é necessário. Aí no final, depois de ele ter ensinado a oração do Pai Nosso, aí ele diz assim: de fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Está vendo a condição? Se eu perdoar as faltas que os outros cometeram, o Pai também vai perdoar. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometeste. Compreendeu o que ele está dizendo? Então vamos dizer assim: coloque uma lista de pessoas que fizeram o mal, que fazem o mal. Claro que quando nós nos deparamos com esta situação, causa um sentimento ruim dentro de nós. Mas aqui está a importância do entendimento desta questão. Nós não vamos amar o mal que aquela pessoa fez. Nós vamos amar a pessoa. Então, a pessoa, na sua fragilidade, ou até mesmo na sua maldade mesmo, ela fez o mal para você. Ela fez o mal para mim. Mas Jesus está dizendo que eu devo perdoá-la. Principalmente quando a pessoa vem e pede o perdão. Se lembram de Pedro quando disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? Jesus: não, até 70 vezes, 7 vezes, para dizer infinitamente nós devemos perdoar. Você pode entrar numa situação de vitimismo, mas como é que eu vou perdoar aquela pessoa que me fez o mal e fez aquela coisa toda? Aí nós temos que olhar para Deus. E quando nós olhamos para Deus e vemos também que nós o ofendemos, até com os pecados gravíssimos, não é aqueles pecadinhos, não, pecados gravíssimos. E nós nos dirigimos a Deus ali no sacramento da confissão e nós dizemos: Senhor, me perdoa por eu ter matado. Senhor, me perdoa por eu ter roubado. Senhor, me perdoa por eu ter adulterado. Senhor me perdoa porque eu não agi bem com os meus pais. Olha, Senhor, me perdoa porque eu não te amei. Eu não te coloquei em primeiro lugar, eu coloquei as coisas em primeiro lugar. Senhor, me perdoa por eu ter faltado à missa no domingo. Senhor, me perdoa por eu ter brincado com o teu nome. Blasfemei contra ti, meu Senhor.
Senhor, me perdoa por eu não ter sido fiel à vida de oração. É incrível, meus irmãos, como o coração de Deus é. Ele vai e diz, eu te perdoo. E olha que vocês viram que eu fui citando os mandamentos da lei de Deus, porque quando nós infringimos os mandamentos da lei de Deus, que são pecados gravíssimos, era para Deus não nos dar o perdão. Mas quando nós nos dirigimos a Ele, Ele nos perdoa. Aí agora quando o outro faz para conosco, aí não, eu não vou perdoar. Quantas pessoas que ficam se justificando diante da maldade do outro e diz, não, eu não perdoo, não, eu quero que aquela pessoa ela vá para o quinto dos infernos. Eu quero que um avião caia em cima dela, porque não é possível que ela seja tomar. Eu não perdoo, não, nunca vou perdoar. Meu Deus do céu. Uma vez eu fiquei escandalizado. Eu digo para vocês que eu fiquei com a atitude de uma pessoa que é muito religiosa. E ela dizia assim, eu prefiro ir para o inferno do que perdoar aquela pessoa. Imagina, pessoa que prega o evangelho, uma pessoa que está ali à frente, é um líder. Ele usou essa expressão, mas ele não falou brincando, não. Ele estava falando com seriedade. Eu prefiro, isso ele dizendo, ir para o inferno do que perdoar aquela pessoa. Aí um dia eu fui lá e chamei a atenção dela, disse, olha, quero te falar uma coisa como padre. Uma vez que você falou que você prefere ir para o inferno do que perdoar aquela pessoa, para o inferno tu irás. Porque no céu não se entra pessoa que não deu o perdão. Porque se Jesus está dizendo assim, aqui no final, mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Então significa que uma vez que o Pai não perdoa as faltas que cometestes, então vai para o inferno. Se Deus não deu perdão, claro, um coração endurecido, a pessoa não quer perdoar. O Pai perdoa, ele não quer perdoar, então ele vai para o inferno. Você quer ir para o inferno, meu filho? E minha filha, você quer ir para o inferno? Uma vez que você está dizendo que você não vai perdoar? Graças a Deus, essa pessoa depois ela refletiu e ela disse que iria perdoar. Espero que tenha falado com sinceridade. Espero. Porque se foi apenas algo do momento, porque aqui tem uma coisa, meus irmãos, o tentador, o diabo, a antiga serpente, Satanás, como diz lá no livro do Apocalipse, ele faz com que nós lembremos ou relembremos as situações. Por exemplo, muitas vezes nós dizemos, eu perdoo, está perdoado, porque o perdão é um ato de vontade. Quando eu digo, está perdoado, está perdoado. Mas o demônio fica fazendo a pessoa relembrar as situações. Quando você encontra aquela pessoa, aí vem a mente, né? Ele vai excitando, ele vai dizer, tá vendo? Aquela pessoa fez o mal para você, não sei o quê, não perdoa não. Aí a pessoa vai se deixando levar por aquela lembrança, e lá no fundo a pessoa diz, não vou perdoar não. Se não perdoar, Deus não perdoa. Estão entendendo, meus irmãos, que não basta somente dizer, eu aceitei Jesus como meu único Salvador.
como o meu único Senhor, e eu adoro Jesus, Jesus é tudo para mim, aquela coisa toda, mas na hora de perdoar, não dá o perdão, isso é fingimento, é puro fingimento. Como irás se salvar sem dar o devido perdão? Eu sei que tem pessoas que viveu situações muito difíceis, que humanamente não teria como a pessoa dar esse perdão. Mas peça o Espírito Santo. Peça força a Deus. Diga ao Senhor, Senhor, olha, com minhas forças eu não consigo não. E quando eu relembro, me dá uma coisa aqui dentro de mim, me ajuda, meu Deus, me ajuda. Tá vendo esse pedido que você está fazendo? Isso aqui é uma oração. Deus vai te conceder a graça, porque o melhor, Ele já te deu a graça. E uma vez que Deus deu a graça, você coopera pedindo, aí Deus concede. Aí Deus perdoa também. Eu vou até dizer aqui uma coisa. Se humanamente você não consegue, mas você está pedindo, mas você não está conseguindo, mas você está pedindo, você está se humilhando, Deus os perdoará pelo fato de você estar querendo. Agora, se entrega dizendo eu não vou perdoar, eu não consigo, aí já começa dizendo assim, eu não consigo. Mas se você não consegue, então você está frito. Se você está se entregando, dizendo não tem mais jeito, não vai ter jeito. Peçamos, meus irmãos, no dia de hoje, esta graça. Não vamos nos colocar numa situação de vitimismo. O vitimismo não faz parte do catolicismo. O vitimismo não. O que faz parte do catolicismo é enfrentar as diversas situações. Imagina que coisa maravilhosa, né? Aquela pessoa que te fez o mal, que você dizia que não ia perdoar, que você não queria ver essa pessoa nem pintada na tua frente, que você desprezava, que você desejava o mal. Como tem pessoas até que vão nessas religiões aí, naturais, e vão lá para pedir lá para aqueles líderes religiosos para fazer o mal para aquela pessoa que fez o mal para ela. Imagina! E depois de você ter vivido tudo isso e hoje você olha para aquela pessoa, depois de você ter pedido a Deus a graça e você conseguiu perdoar, e você olha para aquela pessoa sem aqueles ressentimentos, sem aquelas coisas dentro de você, talvez até o relacionamento não volte a ser igual como antes. Mas você consegue olhar para aquela pessoa e se ela pede um copo de água, você dá. Se ela pede um alimento ali, se ela está necessitada, você vai lá e ajuda. Apesar de ela ter feito tanto mal para você, meu Deus, isso é vitória. Você está compreendendo? Isso é vitória. É digno do reino dos céus. Imagina você chegar lá no céu, sendo aplaudido pelos diversos santos e anjos que estão lá, e Deus, a Santíssima Trindade, da maior alegria, dizendo: esse daqui perdoou aquela maldade que o outro fez. Vinde bendito de meu Pai. Compreendeu como é que as coisas se dão? Agora, se não perdoar, ele vai dizer: afastai-vos de mim. Você não é digno de estar aqui no céu porque você só fez odiar. E o que é que você vai fazer? Vai se defender? Não, mas Senhor, ele fez tanto mal para mim. Tanto mal você fez para mim, eu te perdoei. Por que você agora não quer perdoar? Estão vendo a lógica, meus irmãos?
Estão entendendo que nesse sermão da montanha, o Senhor pede de nós esta graça da santidade, e isto é santidade. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.